Nestes momentos difíceis, minha mãe Maria está aqui, dizendo palavras sábias, deixe estar. Nas horas de escuridão, Maria segura nossa mão, trazendo palavras sábias, vai passar. Deixa estar, vai passar. Confie nas palavras dela, vai passar. E quando nossos corações no amor se encontrarem, haverá uma resposta, deixe estar. E quando escurecer a noite, uma luz virá me acalmar, brilhará um novo dia, deixe estar. Let me, let it be, let me. Haverá uma resposta, deixe estar. Acordo com as melodias e Maria está entre todos nós, dizendo palavras sábias, vai passar. E quando nossos corações no amor se encontrarem, haverá uma resposta, deixe estar. Deixe estar, haverá uma resposta, deixe estar. Let me, let it be, escute estas palavras sábias, vai passar. Nas horas de escuridão, Maria segura nossa mão, trazendo palavras sábias, deixe estar. Nestes momentos difíceis, minha mãe Maria está aqui, dizendo palavras sábias, vai passar. E quando nossos corações no amor se encontrarem, haverá uma resposta, deixe estar. Let me, let it be, confie nas palavras dela, vai passar. Let me, let it be, haverá uma resposta, deixe estar. Vem amar, vai passar, vem amar. Escute estas palavras sábias, vem amar. E vai passar. Boa noite, família Eva. Deixa eu ver, olha, já tem muita gente aqui. Sejam todos bem-vindos. Que coisa boa, muito bom ver vocês aqui. E tá todo mundo bem aí? Graças a Deus, todos bem, né? Graças a Deus. Nós agradecemos a presença de vocês,
e pedimos a Deus que encha o lar de cada um que aqui está agora de muitas bênçãos, muita alegria e muita esperança. Nada de tristeza, nada de baixo astral, porque tudo que acontece está sob as asas do Pai. Por mais que nós não tenhamos compreensão do todo, Ele tem. Por mais que nós não saibamos das coisas, Ele sabe. Por mais que nós não enxerguemos, os caminhos, Ele vê. Então, nós não temos outra alternativa a não ser confiar e fazer a nossa parte. Não tem outra alternativa, Nos entregarmos não é a melhor saída, pois quando nós nos entregamos, nós deixamos muita coisa para trás, A gente antecipa a nossa partida e deixa para trás o que não podia. Depois tem que voltar numa condição talvez mais complicada ainda, e às vezes nem aqui mais, em outro lugar. Então o melhor que nós temos a fazer agora é viver cada segundo. Eu não falo mais viver um dia de cada vez, só falo como exemplo para não falar mais. Não é um dia de cada vez, é um segundo de cada vez. Pois mal sabemos do próximo segundo que vem aqui, Eu brincando ali com a Lila agora, antes de vir para cá, a gente brincando, e eu disse assim, deixa, aquelas coisas que a mãe fala, deixa, se eu morrer você vai ver, você vai sentir minha falta, brincando com ela. E ela chegou bem perto de mim e falou assim, mamãe, eu posso morrer amanhã? Eu falei, você tá doida, menina? Para com isso, que é assunto ruim esse, que não sei o quê. A gente numa brincadeira, mas foi uma brincadeira que mexeu comigo. Pode ser que amanhã eu não esteja aqui, nem ela. Então, que a gente viva bem os segundos que Deus está nos oferecendo, como esse agora. Esse é o melhor dia da minha vida, é o melhor momento da minha vida, e que ele seja muito bem-vindo, que eu tenha gratidão por ele. E tem gente muito pior do que nós. Nós já estudamos sobre isso. Quem é que troca a vida com alguém, Vem trocar comigo, eu vou trocar com vocês. Quando a gente vai fazer um relatório do que é a vida de cada um, a gente fala, eu prefiro ficar com a minha. Porque quem nos vê aqui, Quem olha assim um para o outro, ou eu olho para vocês, vocês olham para nós, a gente vê uma foto lá no perfil, vê uma postagem e tal, você faz algumas... Você induz, que a pessoa isso e tal, mas vocês estão vendo só uma aparência. Eu posso estar sorrindo aqui, morrendo por dentro, eu posso estar sério e feliz por dentro. Ninguém sabe de ninguém, ninguém sabe nada da vida de ninguém, só aquele que nos criou sabe da nossa intimidade, só. E nós não sabemos tudo de nós, nós só sabemos uma parte. Mas do que nós sabemos, o melhor é viver com gratidão, mesmo e apesar de tudo, cada segundo da nossa existência. Combinados? Então tá bom. Então vamos acender a nossa lanterninha e vamos dizer a Jesus que nós estamos aqui, imperfeitos, muitas vezes insatisfeitos, muitas vezes ingratos, mas nós estamos aqui corajosamente enfrentando esse segundo. Alguns muito gratos, outros ingratos, mas todos nós na certeza que temos um Pai. E que Jesus nos abençoe, abençoe os nossos mentores, enche de alegria, de bênçãos, de muito serviço, Jerônimo Mendonça, irmã Sheila e toda a equipe espiritual. Sejam bem-vindos ao Eva e a equipe que nos sustenta. Graças a Deus, nosso abraço, nosso muito obrigado. Que tenhamos uma noite de muita harmonia, de muita alegria. Hoje é o Eva número 373. E que Deus seja louvado. Pedimos permissão aos anjos guardiões para iniciar o trabalho, a Jesus, que tenhamos toda a proteção necessária e que cada lar, de acordo com o merecimento e a necessidade, receba o amparo divino. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, bom dia, boa tarde, qualquer hora que você chegar. Seja bem-vindo à família Eva.
Alô, alô, meu povo! Boa noite! Você já perguntou como é que o povo tá aí, você não conseguiu acompanhar as respostas aí, né? Não, não vi. O povo aí tá numa história de que hoje é o melhor dia da vida aí, que você nem imagina a quantidade de Que gente. beleza. É isso mesmo, gente. Tá certíssimo. Alô, alô, aniversariantes do dia. Tem alguns aqui. Filhos dos evangelistas tem 3 hoje aniversariando. Vou começar pela filha da Lucivânia Lopes, a Silvia Lopes está aniversariando hoje. Parabéns, Silvinha. A Raíssa, filha do Roberto Pinto Ferreira, também. Raicinha, parabéns. E a Márcia, filha da Dona Maria do Carmo. Dona Maria do Carmo, a senhora está com filho aniversariando. Parabéns para a senhora e para a Márcia. Beijo. E a Ana Cláudia Bueno também. A Ana Cláudia é firme aqui no Eva, viu? Claudinha, beijinho. Parabéns, gente. Vamos lá para os meus alô, alô. Alôs, alôs. Alôs, alôs. Magdala Moreira, lá de Juazeiro, na Bahia. Eu tenho uma saudade daquele Juazeiro, daquela Petrolina, menina. Você gostou, né? Você jogou você no lugar certo. Né? Ela me contou aqui que Juazeiro, na Bahia é a terra da Ivete Sangalo, hein? Oh. Alô, alô, Maria de Lourdes, Bahia também, lá de Lauro de Freitas. Quem mais? Regina Antunes. Alô, alô, Regina Antunes. Ó, tem um alô, alô aqui que é coletivo, é pra turma lá de Rondonópolis, sob a administração da Jo. É a Jo que manda nesse povo tudo aqui, ó. Eduarda tem 10 anos. A Jennifer, o Thales, a Emily, todo mundo lá de Rondonópolis. Tá ainda livre pra esse povo tudo aí, viu? Oh. Se for segredo, acabou. Agora. Ixi, Alex, você é um desmancha segredos. Esse é. Hoje é aniversário do Roberto Carlos também. Parabéns para o Roberto Carlos. 8.0, hein? Nós vamos... Eu posso contar para o povo? Então pode falar. Não, pode falar. Não, eu faço questão que você não sei. Na quinta-feira a gente vai fazer, né? Que é o dia que a gente vai dedicar para uma homenagem, né? A esse grande homem, esse grande cantor, esse exemplo de personalidade, gente boa, compositor nota 10. Quinta-feira que nós vamos falar sobre ele, tá? Muito bem. Alô, alô, Veridiane. A Veridiane é a amigona da Anne, lá de Uberaba, viu? Também está acompanhando Eva hoje. Olha que notícia boa. Eu quero mandar um alô, alô para a Vilma Araújo, ela é lá de Niterói. Sabe o que ela me contou? Ontem você mencionou aqui que várias pessoas estão utilizando o alívio nos cultos do Evangelho no Lar, né? Sim. Para abrir, para encerrar. Lá em Niterói, eles estão utilizando o alívio na preparação da sopa que é distribuída pela Casa Espírita. Olha, que coisa boa! Notícia boa, né? A Arlivani Lima também acompanha o Eva pelo YouTube, nem sempre acompanha ao vivo, mas está sempre ligado. Maria Nilza Ribeiro, eu tenho acompanhado seus comentários aí também nos vídeos, muito obrigado. Berenice Bravos, a Berenice Bravos também é assídua. Mas ela não é brava não, né? Não. É só o nome, né? Não sei. Menina, 7 Lagoas, Minas Gerais, a Sueli França. Abração, Sueli. Eu já te contei um pedacinho da história da Sueli. É a mãe da desenhista de Beija-Flor. Gente, muito interessante, realmente. Mônica Haddad Souza. Alô, alô para você também. Obrigado pela companhia feliz aqui no Eva. Eu queria mandar um abraço, eu não sei se esse casal vai assistir hoje ou amanhã ou algum dia, para o Chiari e para a Lília, meus amigos queridos de Belo Horizonte. Se vocês estiverem assistindo, recebam meu carinho, minha gratidão, meu abraço, sejam bem-vindos. Alô, alô, Belo Horizonte. Tem muita gente em Minas Gerais nesse Eva. Menina, eu vou te falar uma coisa, hoje, o que eu prusiei nesse zap aqui, você não tem noção. Gente, olha, nós moramos na mesma casa, eu só vejo o Alex na hora da live. Esse menino conversa o dia inteiro. Hoje não foi brinquedo aqui não, hoje o negócio aqui rendeu. Muito bem. Gente, a minha consultoria hoje aqui, eu tenho uma assessoria nesse Eva aqui que você não tem noção da quantidade de gente que me assessora aqui. Você é muito metido. Eu tenho assessores até para os títulos do Eva.
Hoje a minha assessoria entrou em contato comigo aqui, porque o primeiro título que eu divulguei era assim, Carta de um Morto. A minha assessoria técnica ele já entrou em contato urgentemente, falou, Alex, o povo não vai aparecer nesse Eva, não? É mesmo? Não vai, não. O povo vai ficar com medo. Eu falei, será? Ela falou, vai. Eu falei assim, mas o povo é curioso. Eles vão aparecer para querer saber. Se eles dizer que o negócio é meio estranho, ele vai embora. Vai fazer igual eu quando eu fui na casa espírita a primeira vez, né? Mas em todo caso, eu fui lá e mudei o título. Eu passei para Mortos ou Vivos? Não, ficou mais ou menos. Melhorou? Trocou 6 por meia dúzia, mas tá bom. Alô, alô, Fernanda, de Catalão, aniversariando hoje também. Parabéns. Parabéns, Fernanda. Mas vamos lá, então. Vamos lá. São 3 mensagens hoje. Eu penso que tem uma delas aqui que eu não me atrevo a fazer nem comentários, eu só vou traduzir algumas palavras para o goianês, porque tem umas palavras mais, assim, não tão utilizadas, né? Então eu acredito que é importante fazer isso. Mas essa primeira mensagem aqui, sabe por que eu escolhi essa mensagem? Eu escolhi pelo seguinte, é uma mensagem do Cornélio Pires, está no livro Baú de Casos. É porque assim que eu reencontrei com o Espiritismo aqui nessa encarnação, né? Eu vou falar direito aqui. Eu sei que tem muitas pessoas que nos acompanham aqui que estão reencontrando o Espiritismo também por agora. Sim. Então eu já passei por essa situação uns 10 anos atrás, eu tenho algumas experiências que podem facilitar, né, essa chegada, esse reencontro aí dessa turma. E certa vez, meu berço é católico, né, assim como o seu também, de muitos de nós aqui, essa família abençoada que nos deu uma base muito boa, né? E um companheiro da casa espírita, né, que eu comecei a frequentar, um dia falou para mim o seguinte, falou, Alex, você não tem ideia o tanto que nós rezamos para alguns santos que estão reencarnados. Eu falei, como é que é o negócio? Ele falou, a gente está rezando para uns santos aí, para espíritos, né, que estiveram aqui entre nós, fizeram coisa boa e foram levados aí pela humanidade à categoria de santos, né, e que estão reencarnados. Eu falei, será? Ele falou, tô te falando. É isso que me levou a escolher essa mensagem aqui. O título é Finados Reencarnados. Gente, olha a ideia do Alex, né? Não, vamos lá. Não, é do Cornélio Pires. Não, eu sei, mas vamos lá. Finados Reencarnados. Essa é daquelas que o Chico recebia as perguntas do povo e levava para a reunião mediúnica e os espíritos iam lá esclarecer. Caro Armando, recebi os bilhetes e os recados. Você deseja notícias de alguns dos nossos finados. Entendo, finados hoje, para nós é a comitiva dos irmãos fora da terra, gente morta sendo viva. Não posso dar muitas notas de sentido mais profundo. Falarei de alguns amigos já reencarnados no mundo. Às vezes nos cemitérios, a gente chora na campa de amados que já voltaram para a terra em nova estampa. Você recorda um Ioseca que liquidou João Matula? João voltou à casa dele, é o netinho que ele adula. Por causa de Frederico, suicidou-se o Tonho Prata. Tonho, porém, renasceu, é o bisneto que o maltrata. Outro suicídio, o de Délio, que morreu por Lia Benta. Délio tomou novo berço, é o filho que ela amamenta. Por ambição, Carlomanho arrasou com Dona Luna. Ela nasceu neta dele, a fim de herdar-lhe a fortuna. Tino e Rita promoveram a morte de Adão Ramalho. Adão renasceu com eles, trazendo imenso trabalho. Em Hotel, acabou com Joana, ao não querê-la por nora.
mas Joana já reencarnou. É a netinha que ele adora. Morreram 2 inimigos, Tião e Juca da Barra. Agora nasceram gêmeos, vieram irmãos na marra. Desencarnado em Ogino, que falava mal de tudo, pediu corrigendo a Deus, em seguida nasceu mudo. Oh. Nosso assunto é isso aí, recordação de finados. É a vida em torno da vida que se expressa por 2 lados. Enquanto estamos na Terra, para dizer o que posso, muita vez a gente reza em campo que já foi nosso. Em campo, aqui você entende que é em túmulo. Muitas vezes a gente vai lá no cemitério e faz uma rezação danada para o morto que está lá sepultado, e é nós mesmo que voltemos. Não, você pode falar direito. Você me ora. Cantemos por obséquio. Nessa noite todos juntos, de mãos dadas, somos fortes. Esse grupo do Evangelho superou as noites tristes e acendeu a luz do amor. Em cada lar um cantinho de alegria e esperança os venceu. Não há nada impossível para aquele que levanta e vai à luta pela vida, sem ter medo dos flagelos e das guerras progressivas. Não desistem, não reclamam, não se queixam, se levantam, se esforçam por amor. Amam seus irmãos. Vamos lá, Eva, comigo. Lá, 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 lá. Lá se vai o homem velho que serviu para despertar os corações endurecidos. Todos nós compreendemos o valor do nosso irmão. Em cada lar nova luz veio habitar nos corações, o amor nasceu. Não há nada impossível para aquele que levanta e vai à luta pela vida, sem ter medo dos flagelos e das guerras progressivas. Não desistem, não reclamam, não se queixam, se levantam, se esforçam por amor. Amam seus irmãos. Vamos lá. Lá, lá, lá. Para aquele que levanta e vai à luta pela vida, sem ter medo dos flagelos e das guerras progressivas. Não desistem, não reclamam, não se queixam, se levantam, se esforçam por amor. Amam seus irmãos. Vamos lá.
Esse grupo hoje tá bonito, não tá, Alex? Não, Sempre. posso te falar um segredo? Fale. Sabia que eu sou apaixonada pelo Eva? Eita! Apaixonada. Se eu sabia, só de observar o seu dia a dia aqui, eu já tenho certeza. Pois é, sou chonada no Eva. Ô, você quer assunto pra vocês, aquelas conversas que vocês mantêm aqui quando termina a live? Aquela turma lá? Você quer assunto? Que? Sabe aquela moça lá da Cidade de Luz? Sei. A Mini Miss que você Sei. fala? Ela foi eleita aqui, xodozinho do Eva. Ah, meu Deus, tem que ser xodózinho mesmo, que é tão pequena. Tadinho. É, Ana Cláudia, eu vou te falar, viu? Não, Ana Cláudia, a gente tá combinando de fazer uma perninha de pau para ela, bem moderninha, toda colorida, para aumentar um pouquinho o tamaninho dela. Eu tenho uma receita melhor. É só colocar ela para dormir pendurada num cabide. Por quê? Ué, porque ela fica esticadinha, ela vai esticando, vai crescendo. Ah, você sabe que é mesmo? Que tem roupa que a gente pendura no cabide, que elas vão descendo, né? Vão... É. Ah, então a partir de hoje vai ser no cabide. Eu não estava aqui. Muito bem. Gente, carta de um morto. Eita, sabe quem traz a notícia? Irmão X. Está no livro Cartas e Crônicas. Esse aqui para mim é fantástico. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não aguentei. Eu tinha separado esse Eva aqui, sabe para que dia? Dia 2 de novembro de 2021. Pois Já tinha é. deixado pronto. Falei, não. Eu não podemos esperar dia 2 de novembro. Não. Essas informações aqui, elas têm que ser antecipadas. Nós estamos precisando escutar isso aqui. Mas vamos lá então. Humberto Campos, né, gente? Assinando como Irmão X, pelas mãos abençoadas, né, de Chico Xavier. O livro Cartas e Crônicas. A mensagem Carta de um Morto. Eita! Pede-me você notícias do cemitério nas comemorações de finados. Alguém aí tem curiosidade de saber o que acontece nos bastidores do mundo espiritual dentro de um cemitério no dia de finados? Alguém teve essa curiosidade, mandou a pergunta para o Chico Xavier, e quem veio responder? Humberto Campos. Esse nosso repórter do além, né? Porque ele tem uma habilidade jornalística fantástica. Ele continua dizendo o seguinte: e como tenho em mãos a carta de um amigo, hoje na espiritualidade, né, um desencarnado, endereçada a outro amigo que ainda se encontra na Terra acerca do assunto, dou-lhe a conhecer com permissão dele a missiva, né, ou seja, a carta que transcrevo sem qualquer referência a nomes, para deixar-lhe a beleza livre das notas pessoais. Eis o texto em sua feição pura e simples. Gente, então, só contextualizando aqui, alguém questionou, né, pedindo notícias do cemitério no dia das comemorações de finados. Irmão X, Humberto Campos, veio responder e disse que iria aproveitar uma carta que um companheiro, um amigo dele que estava, né, no mundo espiritual, tinha escrito e endereçada para um outro amigo que ainda estava aqui encarnado. E o Humberto Campos resolveu transcrevê-la na íntegra, sem nenhuma alteração. E o texto segue dizendo o seguinte: meu caro, você não pode imaginar o que seja entregar-se à terra, a carcaça imóvel, no dia 2 de novembro. Então nós já entendemos aqui o seguinte: o sujeito desencarnou e foi sepultado no dia de finados. Eu não estou gostando disso. Eu posso fazer uma pesquisa aqui? Eu não sei se alguém vai ter coragem de responder isso, não. Você vai ficar meio bravo comigo, mas... gente, se você pudesse escolher o dia e o mês e até o dia da semana para você ser sepultado, o ano eu não vou perguntar não, mas se você pudesse escolher qual mês, pensa no mês primeiro. Eu escolheria setembro. Daqui a pouco você escolhe o dia do seu aniversário. Seria 28 de setembro. 28 de setembro.
Se tivesse a possibilidade de escolher o dia da semana, você escolheria qual dia? Eu gosto de sábado. No sábado? É. O povo está mais tranquilo, os parentes não têm serviço, às vezes é mais fácil de arrumar uma folga. Eu gosto de sábado, não sei porquê. Teve gente que disse que até travou lá. A Liette se queria ser em setembro, num domingão, mais tranquilo, né, Liette? A Margarete em dezembro. A Sônia Bolfin pegou a sua aqui, ó, dia 7 de novembro, dia do aniversário dela. A Darney disse que era num domingo, a maioria aqui quer ser sepultado no domingo, hein? Ana Cláudia falou para eu escolher segunda-feira para a gente ganhar folga. Tô falando que preciso dar uns coquinhos nessa menina aí. Ó, tem mais gente querendo ser sepultado no dia do seu aniversário aqui, ó. Então, vamos junto. Não, gente, vamos junto. Não, cada um no seu dia. A Betânia informou aqui que o pai dela foi sepultado no dia de finados. Então, ouça isso aqui, Betânia, importante, hein? Continua a carta. Verdadeira tragédia para o morto inexperiente. Ser sepultado no dia de finados. Lembrar-se a você que o enterro do meu velho corpo, corroído pela doença, realizou-se ao crepúsculo. Nós sabemos, né, pelo dicionário, que crepúsculo significa tanto o amanhecer, né, a transição da noite para o dia, quanto do dia para a noite. Aquele horário ali que não está escuro nem claro, né, não está de noite nem de dia, mas nesse caso aqui, o crepúsculo era o anoitecer, porque eu já pesquisei, né? Quando a necrópole, ou seja, o cemitério, estava enfeitado, parecia casa em festa. Ele está narrando como é que foi o episódio. Achava-me tristemente instalado no coche, num carro, né, na carruagem fúnebre, montando guarda aos meus restos, refletindo na miserabilidade da vida humana. Então o companheiro estava acompanhando o próprio cortejo, você acredita? Dentro do carro, vigiando ali o corpo físico ali, ó. Contemplando de longe minha mulher e os meus filhos, que choravam discretamente num largo automóvel de aluguel, meditava naquele apontamento antigo de Salomão: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Quando, à entrada do cemitério, fui desalojado de improviso. Tiraram ele de dentro do carro ali, meio de uma vez. Da multidão irrequieta dos vivos na carne, vinha a massa enorme dos vivos de outra natureza. Então aqui ele já começa a narrar os dois ambientes. Ele estava ali percebendo os encarnados que acompanhavam aquele cortejo, percebendo também a multidão de visitantes no cemitério no dia de finados e percebendo também os desencarnados que se encontravam ali. Eram desencarnados às centenas, que me apalpavam curiosos entre o sarcasmo e a comiseração. Ou seja, entre a zombaria e vamos dizer assim, a compaixão, né? A piedade. Eita! Alguns me dirigiam indagações indiscretas, enquanto outros me deploravam a sorte. Essa foi a chegada dele no cemitério, acompanhando o próprio velório. Cantemos, por gentileza. Cristo, quero ser instrumento de tua paz e do teu infinito amor. Onde houver ódio e rancor, que eu leve a concórdia, que eu leve o amor. Onde a ofensa
que dói, que eu leve o perdão onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Onde encontrar um irmão a chorar de tristeza, sem ter voz e nem vez, quero bem o seu coração, semear alegria pra florir gratidão. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Mestre, que eu saiba amar, compreender, consolar e dar sem receber. Quero sempre mais perdoar, trabalhar na conquista e vitória da paz. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. E tua paz. Hoje nasceu a sobrinha da Eliane Lima, Laurinha. Seja bem-vinda, Laurinha. Seja uma iluminada nas nossas vidas todas. Isso é um sinal que Deus continua confiando na humanidade, né? Isso. O Sol do Infinito tá aí também, ela estava sumida. Pois é. O maridão da Adriana Ferraz falou que no velório dele ele não quer saber de choro, não. É só música. Não é dar bom gosto demais, né? Não é? Não. Continuemos aqui, gente. Essa é a carta de um morto, né? Com muita dificuldade, segui o ataúde, o caixão, né? Que me transportava o esqueleto imóvel. E em vão tentei conchegar-me a esposa em lágrimas. Olha que situação. Eu acho que essa situação aí é uma situação muito delicada, né? Mal pude ouvir a prece que alguns amigos me consagravam, porque de repente a onda tumultuária é relativa ao tumulto, né? Na verdade, uma onda assim barulhenta, porque você imagina aquele ambiente ali, com aquele monte de gente encarnada, desencarnada, os visitantes, aquela confusão toda, ele percebendo os dois lados, né? E essa onda tumultuária aqui me arrebatou, ou seja, me retirou ao círculo mais íntimo, ou seja, afastou ele ali, ele meio que se perdeu, tipo uma criança que se perde no meio da multidão, né? Debalde, ou seja, inutilmente, procurei regressar à quadra humilde em que me situaram à sombra do que eu fora no mundo. Então ele tentou voltar ali para aquele local onde ele seria sepultado, né? A turma seguindo o cortejo para lá, mas infelizmente ele não deu conta, não. Aí ele começa a narrar o ambiente do cemitério no dia de finados, gente. Os visitantes terrestres daquela mansão, pertencente aos supostos finados, traziam consigo imensa turba,
ou seja, imensa multidão. Presta atenção nisso aqui. Os visitantes terrestres, o povo que foi lá no cemitério, no dia de finados, visitar os túmulos, traziam consigo, ou seja, eles traziam, eles não encontraram a turma lá não, traziam consigo uma multidão de almas sofredoras e revoltadas, perfeitamente jungidas, ou seja, ligadas, né, atadas a eles mesmos. Eles trouxeram de onde, você acha? Se essas almas estavam atadas com eles, estavam atadas onde? No dia a dia. Muitos desses espíritos agrilhoados, ou seja, acorrentados, algemados aos nossos companheiros humanos. E o nosso companheiro morto aqui que está escrevendo a carta presenciando isso. Muitos deles gritavam ao pé das tumbas, contando os crimes ocultos que os haviam arremessado à vala escura da morte. Outros traziam nas mãos documentos acusadores, chamando contra a insônia de parentes ou contra a venalidade, né, de tribunais. Aqui você pode entender como venda de sentenças, né? Eles foram julgados injustamente, tal, né, porque alguém pagou ali o advogado, o promotor ou o juiz, sei lá, que lhes haviam alterado as disposições e desejos. Pais bradavam contra os filhos. Filhos protestavam contra os pais. Muitas almas, principalmente aquelas cujos despojos se localizavam nos túmulos de alto preço. Você sabe que no cemitério tem uns túmulos lá que nem plaquinha tem, né? Às vezes está só uma cruzinha lá e mais nada, mas tem uns que parece uma mansão. Se pegasse o investimento que fez ali, dá para fazer umas casas aí. Não dá para fazer umas 300 cestas básicas. Dava de 300? Dessa, muito mais. Tudo no mármore, granito, aquele negócio todo. Principalmente aquelas almas cujos despojos se localizavam nos túmulos de alto preço, penetravam a intimidade do sepulcro. Essas almas também estavam indo lá no cemitério no dia de finados, elas não estavam lá não, estavam indo acompanhando os encarnados que foram lá visitar. Essas almas entravam dentro do sepulcro e de lá desferiam gemidos e soluços aterradores, buscando inutilmente levantar os próprios ossos no intuito de proclamar aos entes queridos verdades. Muito bem, gente, tivemos um probleminha aqui, mas já está regularizado aí, né? Voltou, Cíntia Borges, seu aí está normal, né? Muito bem, então eu só vou repetir esse último parágrafo aqui, para a gente não perder, né, o contexto. Muitas almas, principalmente aquelas cujos despojos se localizam nos túmulos de alto preço, penetravam a intimidade do sepulcro e de lá desferiam gemidos e soluços aterradores, buscando inutilmente levantar os próprios ossos, no intuito de proclamar aos entes queridos verdades que o tímpano humano detesta ouvir. Já imaginou um parente desencarnado entendendo o que está acontecendo do lado de lá e tentando contar para você, olha aqui, presta atenção. É mais ou menos isso até agora que ele conseguiu narrar aqui nessa carta, né? Cantemos, por gentileza? Sou um barco à vela solto no mar, a direção é o Senhor quem dá. Em águas profundas eu vou navegar, sem medo de naufragar. O vento que me leva é o Espírito,
brisa leve que acalma o mar, de dia o sol, à noite o luar, seguro estou naquele que me guia, e não há tempestade que me impeça de navegar. Grande é o meu Senhor, forte é o meu Senhor. Sou um barco à vela, solto no mar, a direção é o Senhor quem dá. Em águas profundas eu vou navegar, sem medo de naufragar. O vento que me leva é o Espírito, brisa leve que acalma o mar, de dia o sol, à noite o luar, seguro estou naquele que me guia, e não há tempestade que me impeça de navegar. Grande é o meu Senhor, forte é o meu Senhor. O meu Senhor. O meu Senhor. Eu gosto dessa canção, Barco à Vela. É a composição da minha irmã, Sarai. Ela tem umas composições maravilhosas. Comentários. Olha como esse assunto é importante. Eu denoto a importância em função do tanto que a gente foge dele. A Marleci falou aqui que dia desses ela chamou a turma da casa dela lá e foi fazer umas considerações sobre o velório dela, o que ela queria, que não queria ninguém chorando, não sei o que, não sei o que. Ela falou que quase anteciparam o velório dela no tapa. Meu Deus! Ai, barbaridade dessa gaúcha, a Marleci gaúcha. A Cláudia Trevisan falou que aconteceu a mesma coisa na cara dela, que o povo ficou até de cara virada para ela quando ela tentou conversar essas coisas. Tá vendo como é que é o assunto? É. É difícil? Por isso que é bom dar umas lidas nas cartas dessas. Continuemos a carta de um morto aqui. Ele está narrando como ele estava percebendo o cemitério no dia do seu próprio enterro, dia de finados, 2 de novembro. Muita gente desencarnada falava acerca de títulos e depósitos financeiros perdidos nos bancos, de terras desaproveitadas. Você imagina isso, o sujeito, durante a encarnação aqui, ele vai, lá em Goiás a gente fala moitando as coisas. A moitar significa esconder, né? Ele abre uma conta no banco aqui, escondido da família, guarda um dinheiro outro ali, desencarna de uma hora para outra, porque não marca horário, né? E aí ninguém sabe daquilo. Aí tá lá no cemitério. Depois ele tem que contar, né, onde está, né? Tá lá no cemitério, falando, tentando contar pros parentes lá, olha, vai lá no banco tal, tem uma poupança lá, pega, que não sei o que, vai. Terras desaproveitadas, casas esquecidas, objetos de valor, obras de arte. Vamos falar.
Não, pode. Que lhes haviam escapado às mãos, agora vazias e sequiosas de posse material. Mulheres desgrenhadas clamavam vingança contra homens cruéis, e homens carrancudos e inquietos vociferavam, ou seja, bradavam, berravam com raiva, com cólera, né? Contra mulheres insensatas e delinquentes. Talvez porque ainda trouxesse comigo, olha o que o morto fala, talvez porque ainda trouxesse comigo o cheiro do corpo físico, muitos me tinham como vivo ainda na terra, capaz de auxiliá-los na solução dos problemas que lhes escaldavam a mente e despejavam sobre mim alegações e queixas, libelos, ou seja, argumentos, né, em defesa própria e testemunhos. Eu já escutei de médiuns me dizerem o seguinte: Alex, eu até vou no cemitério se não tiver recurso, porque como eu percebo os espíritos que eles se encontram, eles também me percebem. E aí você já entendeu, é o que ele está falando aqui, ó. Aqui ele está dizendo de uma confusão que os espíritos desencarnados estavam fazendo em relação a ele, pela ainda materialização que se encontrava ali o perispírito, né? Achava que ele estava encarnado, que podia ajudar, né? Imagina o que está encarnado mesmo. Conhece gente assim? Observei que os médicos, os padres e os juízes são as pessoas mais discutidas e criticadas aqui, em razão dos votos e promessas, socorros e testamentos, nos quais nem sempre corresponderam à expectativa dos trespassados, dos desencarnados. Médicos, os padres e os juízes. Você coloca aí o povo do atendimento fraterno da Casa Espírita também, quando não orienta direito, viu? Por isso que a gente tem que ter responsabilidade. O palestrante que vai para lá não presta atenção no que está falando lá, começa a deixar o personalismo tomar conta e passa uma orientação diferente daquilo que realmente a doutrina orienta aqui, vai entrar no pacote, né? Olha só a Cláudia, gente, a Cláudia Trevisan. Eu estou fazendo uma pastinha da morte, com documentos, senhas do cartão do banco, já fiz meu plano funerário, com pedido para ser cremada. Ela está fazendo, deixando tudo organizado. Tem um meme que circula por aí que diz assim, ó, errado não tá. Cantemos por obséquio. Daqui a pouco tem mais história aqui, gente. está aqui.
se não te amaram, se com amor não te olharam, o Pai sempre te amou e amará. Deus com amor sempre te olhou. Amor em mim, amor em ti, amor em nós, Deus está aqui. Muito bem. Continuemos. Em muitas ocasiões, esse aqui é o morto que está falando. Ouvi de amigos espíritas a afirmação de que há sempre muitos mortos obsidiando os vivos. Muitos desencarnados, né, gente? Obsidiando os encarnados. Mas registrando biografias e narrações, escutando choro e pragas, tanto quanto vendo o retrato real de muitos, creio hoje que há mais vivos flagelando os mortos, algemando-os aos desvarios e paixões da carne, pelo menosprezo como lhes tratam a memória, e pela hipocrisia com que lhes visitam as sepulturas. Precisa falar alguma coisa aqui, gente? Tem muito mais encarnado obsidiando os desencarnados, na opinião desse companheiro espiritual aqui. Primeiro porque a memória é menosprezada, né? Passa um tiquinho ali, nem lembra mais, não faz uma prece, não tem uma vinculação de gratidão. Segundo, faz uma visita no cemitério e no túmulo de forma hipócrita. Está indo ali mesmo para marcar presença, para falar que foi lá. Tamanhos foram meus obstáculos que não mais consegui rever os familiares. Ele ficou tão preso ali naquele ambiente ali que ele nem conseguiu acompanhar lá o próprio enterro, o sepultamento, e nem depois o povo sepultou, vazar todo mundo, né? Como diz lá no Goiás, foram embora e ele nem acompanhou. Naquelas horas solenes para minha incerteza de recém-vindo, e somente quando os homens e as mulheres, quase todos protocolares e indiferentes, se retiraram, é que as almas terrivelmente atormentadas e infelizes esvaziaram o recinto. Como diria lá em Minas Gerais, espia para você ver. A hora que foi anoitecendo, já era no crepúsculo, né? Terminou aquilo ali tudo, os encarnados foram saindo, foram indo embora, e com a saída dos encarnados, os desencarnados, atormentados e infelizes, também saíram de dentro do cemitério, deixando a retaguarda, ou seja, deixando para trás, tão somente nós outros, os libertos em dificuldade pacífica, e fazendo-me perceber que o tumulto no lar dos mortos era uma simples consequência da perturbação reinante no lar dos vivos. A confusão do cemitério foi levada pelos encarnados. Acabaram de perguntar como é que a gente faz para evitar isso. Vai escutando. Apaziguado o ambiente, o cemitério, olha a visão dele do cemitério, depois que o povo, os encarnados, saíram de lá, e junto com eles saíram também os espíritos perturbados e infelizes, que eles levaram para o cemitério e depois levaram de volta, né? O cemitério pareceu-me um ninho claro e acolhedor, em que não me faltaram braços amigos respondendo-me às súplicas. Olha isso. Todo
mundo foi embora, o cemitério ficou um ambiente tranquilo. E ele teve ajuda, não faltava, né, quem estivesse ali para dar um apoio para ele, né, recebê-lo naquela, como um morto inexperiente. Eu achei interessante a linguagem, né? Mas o melhor de tudo, gente, é o que ele diz aqui na sequência. Lá de dentro do cemitério, ele observava a cidade. Olha a percepção dele. E a cidade em torno figurou-se-me, então, vasta necrópole. Ele olhou para a cidade e ele viu na cidade um cemitério. Vasta necrópole, povoada de mausoléus e de cruzes, nos quais os espíritos encarnados e desencarnados vivem o angustioso drama da morte moral, em pavorosos compromissos da sombra. A visão que nós, da banda de cá, nas cidades povoadas aqui, temos do cemitério, é a mesma visão que ele, do lado de lá, observava a cidade. Do lado de lá, a cidade era como um cemitério, as casas como túmulos, e os habitantes aqui como verdadeiros mortos-vivos, uma morte moral, comprometidos com a sombra. Eita, somos nozes. Cantamos por obséquio. Ai, ai, somos nozes. É preciso parar, que seja um segundo, o que é feito do mundo, onde chegamos agora. É preciso escutar quem nos fala por dentro, porque agora é o momento parar por dentro e por fora. É preciso sarar as feridas abertas, dizer as palavras certas, acalmar o coração. É preciso dar o melhor que nós temos, todo amor é de menos, é preciso levantar do chão. É preciso abrir os braços em par, voltar de novo, abraçar e sentir o calor. É preciso dar esse beijo imperfeito que ferve aqui dentro do peito. Nós somos feitos de amor. É preciso seguir que o caminho é em frente, fugir não é coisa da gente. É preciso estender a mão. É preciso dar o melhor que nós temos, todo amor é de menos, é preciso levantar do chão. É preciso parar, que seja um segundo, o que é feito do mundo,
chegamos agora, é preciso escutar o que nos fala por dentro, porque agora é o momento parar por dentro e por fora. É preciso sarar as feridas abertas, dizer as palavras certas, acalmar o coração. É preciso dar o melhor que nós temos, todo o amor é de menos, é preciso levantar do chão. É preciso abrir os braços em par, voltar de novo, abraçar e sentir o calor. É preciso dar esse beijo imperfeito que eu guardo aqui dentro do peito. Nós somos feitos de amor. É preciso seguir que o caminho é em frente, fugir não é coisa da gente, é preciso estender a mão. É preciso dar o melhor que nós temos, todo o amor é de menos, é preciso levantar do chão. Gente, eu cantei uns pedacinhos aí no português de Portugal em homenagem aos portugueses. Ah, o povo gostou do sotaque. É, o sotaque. Olha, tem uns comentários que são fantásticos, mas tem uns que são extraordinários. Não, esse aqui, ó, da Selma Sperger, lá de Rondonópolis, no Mato Grosso. Ela disse o seguinte: aqui o cemitério é ao lado do shopping, em uma avenida movimentada. Coitada das almas. Verdade. Certo? Agora, você vai me ajudar a explicar isso aqui. Você vai, depois você vai. Primeiro eu quero pegar emprestado aqui. Eu vou abrir um parênteses aqui nesse negócio, gente, porque isso aqui é importante. Livro dos Espíritos. Tá no capítulo 2. Eu vou pegar duas perguntas e duas respostas só. Pergunta 134 e a 134A. Kardec perguntou o seguinte: o que é alma? Resposta: um espírito encarnado. 134A. O que era a alma antes de se unir ao corpo? Espírito. Ponto. Então, o que é uma alma? Um espírito encarnado. Beleza? Guarda esse conceito aí. Antes de encarnar, na erradicidade do mundo espiritual, é um espírito. Beleza. Nós somos almas. De acordo com o que a espiritualidade orientou a Kardec. Voltemos ao comentário da Dona Selma. Aqui o cemitério é ao lado do shopping, em uma avenida movimentada. Coitada das almas. Esse é o comentário mais perfeito que eu já li até hoje aqui no Eva. Pelo seguinte, confirma para mim, pela sua experiência da mediunidade. De todos os ambientes aqui no mundo físico, as casas, as igrejas, qualquer ambiente que exista,
Tem um lugar mais conturbado espiritualmente do que um shopping? Os shoppings e as feiras. Gente, nem fila de casa lotérica que fica assim de desencarnado lá. Às vezes ele está ali, né, com a ideia de que ainda está encarnado, está ali esperando para receber uma aposentadoria. Os bancos também, muitos desencarnados estão lá, né, para pegar o dinheiro que está lá dentro e tal. Mas eu vou te falar uma coisa, a energia de um shopping, porque ali, basicamente, gente, é o materialismo. Basicamente, não estou falando que totalmente. Se eu pudesse, se eu tivesse autoridade para falar, eu diria que um shopping é um dos grandes projetos da treva. Um dos, né? Um dos. Então, Selma, você está certinho, porque aqui o cemitério é ao lado do shopping, uma avenida movimentada. Ela não falou coitado dos espíritos? Coitada das almas, exatamente, ou seja, coitado dos encarnados que se encontram ali. Até mesmo porque se está próximo de um ambiente onde encontram-se desencarnados que não estejam numa boa vibração, você pode ter certeza, você acha que esses desencarnados vão ficar lá dentro do cemitério? Ou eles vão se deslocar para o ambiente do shopping para ter uma possibilidade de sugar as energias materializadas ali que eles necessitam e gostam? Deixa eu fazer uma pesquisa. Faça. Pode, Alex? Pode. Vou começar com você. Alguma vez você já fez uma prece antes de entrar num shopping, numa feira? Eu não. Alguém aí, antes de entrar num shopping, numa feira, num grande, num hipermercado, alguém fez uma prece antes de entrar? Ixi, olha só. Nunca, não, nunca. Não, 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 não. Olha. Os estímulos são totalmente contrários a qualquer atitude voltada para a espiritualidade. Pois é, aí tem gente falando assim, e nas baladas? Eu nunca fiz uma prece para entrar numa balada, nunca na minha vida, porque eu nunca fui numa balada. Então, eu nunca fiz uma prece. Tá claro, gente, esse parênteses aí? Posso fechar? Pode. Pode. Lembra-se da nossa pesquisa inicial? Eu sei que muitos de vocês chegaram um pouquinho depois. A pesquisa inicial aqui, gente, era sobre o dia que você deseja ou que você imagina aí que seria mais adequado para você desencarnar e ser sepultado. Qual mês, qual o dia do mês e qual o dia da semana. Venceu o domingo aqui, né? Na maioria aqui. Não é que venceu, a maioria optou pelo domingo. Muitos aí escolheram a data do aniversário. Eu não sei se foram estimulados pela sua resposta, se eles realmente, né, desejam isso. Muito bem. Então, irmão X vai concluindo na mensagem Carta de um Morto, está no livro Cartas e Crônicas, Psicografia do Chico Xavier, da seguinte forma. Finalizando a Carta do Morto, né? Como vê, enquanto a humanidade não se habilitar para o respeito à vida eterna, é muito desagradável embarcar da terra para o além, no dia dedicado por ela ao culto dos mortos que lhes são simpáticos e antipáticos. Como ele estava escrevendo essa carta para um amigo encarnado, ele disse o seguinte: peça a Jesus desse modo para que você não venha para cá num dia 2 de novembro. Olha só. Qualquer outra data pode ser útil e valiosa, desde que se descarregue daí naturalmente, sem qualquer insulto à lei.
suicídio, por exemplo, é um insulto à lei, seja ele direto ou indireto. Ele sugeriu que o amigo fizesse mais uma prece aqui. Rogue também ao Senhor, se possível, possa você viajar ao nosso encontro num dia nublado e chuvoso, porque em se tratando de sua paz, quanto mais reduzido o séquito, ou seja, quanto mais reduzido o cortejo, a quantidade de gente que vai acompanhar você para o cemitério, será melhor. Então, gente, reza para cair um toró no dia do seu velório. Estão perguntando aí o que é pior, a balada ou shopping? Ah, depende. Porque assim, tem shoppings, e tem baladas e baladas. Então não tem uma receita de bolo para responder um negócio desse. Né? Impossível. Eu não sei, eu acho que aí misturou álcool e tal, sei lá. Tá, mas assim, tem baladas que são mais light. Agora, eu penso, assim, no meu goianês, né? Eu penso que a pergunta mais adequada não seria qual é melhor. A pergunta mais adequada seria assim, qual o menos ruim? A Irailde está falando muito aí na cremação, né? Nós vamos fazer uma live só sobre isso, tá, gente? Porque é uma coisa muito interessante para a gente estudar. Ela não dá para você falar assim um pouquinho, não. A gente faz ela inteira com isso. Gente, aí aqui a carta encerrou. Encerrou a carta. Humberto Campos estava simplesmente colocando no papel ali, ditando para o Chico, a carta na íntegra, do jeito, na sua versão pura e simples. Quando ele terminou de narrar a carta, ele deixou mais uma frase só dizendo o seguinte: e porque o documento não relaciona outros informes, por minha vez, termino também aqui sem qualquer comentário. Ponto. Cantemos, por gentileza. Cantemos. Tem gente falando que a pandemia está favorecendo, então, né, os velórios, porque ninguém vai, né? Pode ir, já ameniza um pouco, né? Por outro lado, os pensamentos às vezes são piores. Obrigada, Clênia. Lila, estão mandando abraço para você aqui. Fala alto aí. Se compreendesses como te amo, se conhecesses como te amo, deixarias de viver sem amor. Se soubesses como te amo, se entendesses como te amo, deixarias de mendigar qualquer amor. Se compreendesses como te amo, serias mais feliz. Se compreendesses como te busco, se conhecesses como te busco, deixarias minha voz te alcançar. Se compreendesses como te busco, se conhecesses como te busco, deixarias que te falasse ao coração. Se compreendesses como te busco, escutarias mais meu voz. Se compreendesses como te sonho, se conhecesses como te sonho, saberias o que há guardado para ti. Se conhecesses
conhecesses como te sonho, se compreendesses como te sonho, deixarias que te embalasse uma canção. Se compreendesses como te sonho, pensarias mais em mim. La, 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 yeah, la, yeah, la, yeah, la, yeah. Serias mais feliz. Muito bem. Gente, enquanto ela cantava, que eu estava observando aí as opiniões de vocês sobre o que é menos ruim aí, o que é mais pior de ruim, né? Se é balada ou se é shopping. Mais uma vez, isso é relativo. Tem baladas e baladas, tem shoppings e shoppings. Mas todos dois são ruins. Isso. E eu acrescentaria o seguinte: muitas vezes o consumismo exacerbado embriaga muito mais do que uma dose de cachaça ou uma garrafa inteira. Causa mais prejuízos. Muitas vezes, não todas as vezes. Então, é impossível se responder uma pergunta dessa como uma receita de bolo. Não, isso aqui é pior do que isso. Não, vai depender de quem está lá, para quem, né? Como é que você entra, para quê? Quem aí assistiu o filme da biografia do Chico Xavier deve se recordar de uma vez que o pai dele o levou a um bordel, com a intenção de que ele perdesse a virgindade ali. Com pouco prazo, estava lá a turma toda rezando um terço. Então pensemos, isso aí, mas é muito interessante porque eu já entendi que o estímulo foi positivo, porque está nos levando a raciocinar em relação a isso, né? Muito bem. Amanhã... Estão me perguntando aqui se eu já orei antes de entrar no shopping, né? Gente, eu tiro o pé aqui, ó, de casa. Eu oro quando eu acordo, claro. Qualquer lugar que eu vou, eu tenho por hábito. Foi minha mãe que me ensinou. Eu não vou a lugar nenhum sem fazer uma prece. Só nunca fiz uma prece para ir numa balada. Eu falei com vocês, porque eu nunca fui. Mas eu oro antes de ir em qualquer lugar. Até se você me chamar para ir na sua casa, eu oro antes. Qualquer lugar, em todos os lugares. Tá aí um outro exemplo. Tem determinadas residências que o ambiente... Amanhã, todo mundo convidado. O Eva tem como título A Música Toca na Alma. Não pediram para voltar com o assunto da música, né? Amanhã uma abordagem aí dentro da doutrina espírita. As canções estão sendo escolhidas assim, ó, a dedo. Será uma alegria a presença de vocês aqui. Então, para concluir a minha modesta participação, eu trouxe aqui um poema que está no livro Excursão de Paz, psicografia do Chico Xavier, e foi ditado pelo espírito Leandro Gomes de Barros. E o título é Cantoria da Morte. Leandro Gomes de Barros, para mim, é um dos poetas top 10. Cantoria da Morte. A Neiva Silva falou assim, chega de cemitério. Nossa senhora, gente, é difícil, não é, falar desse tema? Fala sério, eu acho difícil. Você acha que deu para pensar alguma coisa aí? Deu para refletir alguma coisa? Olha, dá para refletir demais, Alex. Dá para refletir algo que a gente não quer pensar sobre isso. E nós temos necessidade de pensar. Aliás, eu acho que os tempos agora são esses de pensar no que nós nunca pensamos. Eu acho que esse é o tempo certo dessas reflexões. São assuntos que os tímpanos humanos insistem em não escutar, não é?
Vamos lá então? Cantoria da Morte. Nossa Guarda o nome Senhora, desse- não. Meu Deus. Não, o negócio aqui é interessante. Leandro Gomes de Barros, viu? É mais ou menos tipo a carta do morto, certo? Alguém trazendo as notícias do lado de lá, da Dona Morte, como é que funciona, tal e coisa, como é que é esse encontro. Quem nunca pensou, nunca parou para pensar nisso? Como é que será que vai ser o meu momento? Por isso que eu falo que um irmão X trazer uma história dessa aqui é uma inteligência espetaculosa, porque ele vai nos conduzindo, é o que aperta sem abraçar. Ele vai nos conduzindo de forma que nós somos quase que obrigados, espontaneamente, a nos enxergarmos numa situação dessa, é ou não é? Quem não pensou, a hora que falou lá, você acha que eu não pensei? Falei assim, nossa, olha eu que desencarnado aqui, ali chorando, eu vou tentar dar um chamego, né, um cheiro no cangote, um abraço aqui, não vai ter jeito. Pensa, todo mundo pensa isso. Ele falou que eu vou chorar. Pelo amor de Você não Deus. vai, não? Deixa Piorou. eu deixo eu ir Se primeiro. você der uma risada, você vai ver o bom. Você dá uma rasteira, a hora que você estiver chegando lá. A hora que estiver me colocando lá no buraco, assim, o garro na beirada do seu vestido, você vai ver. Você não toma tipo, não, pra você ver. Mas não acontece isso? Acontece a gente não vai mais. se enxergar no contexto? Ai. Presta atenção nisso aqui agora. Hoje precisa enfrentar problema de grande porte. Há quem me peça este assunto, supondo que eu seja forte, mas não há quem forte seja ante a presença da morte. Não é a morte a megera dos quadros de antigamente, uma forma de esqueleto, com foice mirando a gente. A morte em cada pessoa mostra face diferente. Conheço um homem que um dia foi procurado por ela. Parecia uma enfermeira que lhe escorava a espinhela. Trazia sono e o coitado caiu logo na esparrela. Quando ele quis acordar do sono que ela trazia, os pés estavam parados na geada que sentia. Quis falar, porém a boca estava selada e fria. Enxergava o próprio corpo, que ele mesmo havia usado, tão quieto que parecia um velho tronco espinhado. No entanto, não descobria nenhuma bruxa do lado. Imaginando que a morte ali pousasse escondida, ele gritou: Dona Morte, não entro nesta partida. Tenho muito o que fazer. Não posso perder a vida. Tenho muitos compromissos, deveres para tratar, pedidos de clientela, obrigações em meu lar. Quero meu corpo de novo para a vida regular. A bruxa estava invisível, nem de leve apareceu, mas uma voz esquisita logo respondeu: Não me peças o impossível, que teu corpo já morreu. O homem apavorado replicou na mesma hora: Eu quero meu corpo vivo, não sei andar de demora, suplico na confiança em Deus e Nossa Senhora. Mas a voz falou mais firme: Largaste o corpo no mundo. Quando a vida se transfere, a mudança é num segundo. A tua prece de agora parece um cheque sem fundo. Nada tens a reclamar. O teu pedido não vinga. Viveste como quiseste, catando casa e mandinga, mesa farta e rede fofa, fandango e trago de pinga. Nasceste de boa gente, mas não vês o tempo gasto, em que mais te parecias a touro novo no pasto. Se vias qualquer morena, seguias cheirando o rastro. Algum bem trazes contigo, isto, porém, é dever. Mas quantas horas perdidas
que não podes devolver. Cala-te e pensa na conta do que deixaste a fazer. Qual será o meu lugar? Indagou o pobre amigo. A voz pronta esclareceu. Deus não aprova castigo. Estarás no purgatório que já carregas contigo. Muito serviço te espera para a conquista da paz. Trabalha, não te lastimes, o tempo não volta atrás. Céu, inferno e purgatório, cada um tem os que faz. Ele aí falou à voz: serás a morte na essência? Ela, porém, respondeu com firmeza e paciência: a morte é caso passado, eu sou tua consciência. De repente, despertando, vi que tudo em mim tremeu. Larguei correndo, assustado, o corpo que fora meu. Então descobri que o homem não era outro, era eu. Leandro Gomes de Barros. Ele é muito bom. Boa noite, gente. Até amanhã. Deus abençoe. Gratidão pela paciência e pela companhia feliz. Deixa o joinha aí, ó, se achou que tá bom, e deixa um joinha aí pra nós, que isso aí vai esparramar esse Eva aí pro mundão de Deus aí. E depois, se você achar que faz sentido, se inscreva aí no canal Liz e Alex, no canal Elizabeth Lacerda, aperta o sininho aí pra você receber as notificações aí quando a gente aparecer por aqui. Beijo, obrigado. Tem gente perguntando aí, né? Como é que faz? Onde que já foi cemitério, né? Você tá ali e nem sabe disso, né? Que já foi um cemitério. Eu passei por uma experiência dessa, né? Em Salvador, que eu estava cantando aí no Pelourinho, perto da igreja, bem assim de frente à igreja, na rua. Eu fiquei 1h30 mais ou menos cantando aí, no meio da rua mesmo. E aí daí a pouco veio um homem, né, assim de perto da igreja, um homem até de rua mesmo, e disse assim para mim: moça, você é doida, você está pisando nos mortos aí, já foi cemitério, estão levantando tudo aí para te escutar, você é doida. Aí, e saiu, né? E realmente aquele dia foi um dia muito especial, porque todos fecharam naquela hora. Os donos das lojas, do comércio, né? Dos bares ali do Pelourinho desceram e foram orar conosco ali. Nem sabiam quem eu era, nem de que religião, nem nada. E muitos desencarnados foram atendidos. E eu passei pela experiência de entrar lá na igreja como visitante, né? A primeira vez que eu fui, e eu cantei uma Ave Maria, um Pai Nosso, e fui interrompida pela segurança, porque lá não pode, se você chegar e fazer uma coisa dessas, senão vai virar, né? Um teatro lá, mas eu fiz de todo o coração. E quando eu parei de cantar, os desencarnados que eu podia enxergar naquelas paredes, né, presos lá naquela igreja, naquele ouro, os escravos, né, muitos que construíram, né, ficavam no chão pedindo, pelo amor de Deus, né, não vai embora não, reza conosco e tal. E eu não pude continuar, porque pela lei não se podia fazer aquilo, né? E nós temos uma grande amiga lá, e ela conhecia o pessoal da cultura e tal. E eu prometi a eles que eu voltaria, aos desencarnados, né? Que eu voltaria lá para cantar. E nós conseguimos, né? A prefeitura nos concedeu 1 hora dentro da igreja, de portas fechadas. Eu entrei sozinha assim, só com o pessoal que estava acompanhando, né, que é da Secretaria de Cultura, e as 2 pessoas do centro que conseguiram, sem ninguém, sem um visitante, sem um turista, sem nada. A igreja ficou fechada por 1 hora, todos os turistas lá fora.
e eu fui cantar para os desencarnados. Gente, é impressionante. Vou ver se o Alex coloca uns videozinhos que eu guardei, assim, pelo menos um pedaço para vocês assistirem aí nos grupos. Quantos desencarnados foram resgatados ali naquela hora, né? Que estavam ali, ó, há mais de 500 anos, muito mais, presos, precisando de uma prece, de um carinho e de amor. Então, eu tenho essa experiência para contar, muito rica, né, que muito me ensinou, né, e me deu a oportunidade de trabalhar. Foi na igreja de São Francisco, isso mesmo. Vamos oferecer essa canção agora para todos os desencarnados, especialmente os nossos familiares. Vamos pedir perdão em pensamento, porque muitas vezes nós não soubemos agir, e que eles também se sintam perdoados, desculpados. Que Deus, na infinita misericórdia e bondade, acolha todos os desencarnados que estão nos ouvindo agora, que estejam ao nosso lado e que eles entendam que há uma vida nova, uma bela vida, que se tem o direito e o prazer de começar uma vida nova em outro orbe, em outro lugar, e quem sabe no futuro melhor nos encontrarmos novamente. Que eles tenham paz, serenidade, para desfazerem-se desses laços que os prendem a nós. Eles já ganharam a carta de alforria, de liberdade para seguir. E que nós que ficamos aprendamos a viver melhor para desencarnarmos melhores. Então essa canção vai para todos aqueles que já partiram antes de nós. Divino Mestre, que és todo luz, divino amigo que me conduz, vem com teu manto me proteger, abre teus braços, vem me acolher. Jesus, que estás aqui, venha o teu olhar
pois a muitos nesta noite foi dada permissão para estarem conosco de novo. Vamos agradecer a Deus e pedir muita força para que eles possam seguir em paz. E aqueles que ainda não tinham partido, que ainda estavam muito presos a nós, que possam agora, auxiliados pelos amigos espirituais, seguirem seus rumos, seguirem seus caminhos em paz. Jesus, que estás aqui, oh, venha o teu olhar me encontrar, venha a tua mão me abençoar, venha o teu amor me iluminar. És o caminho, és o pão da vida, és o louvor, graça e gratidão, és o pastor de todos os homens, Filho de Deus, Jesus, tu és meu irmão. Jesus, que estás aqui, oh, venha o teu olhar me encontrar. Eles me mostram as crianças desencarnadas trazendo flores para as famílias. És o caminho, és o pão da vida, és o louvor, graça e gratidão, és o pastor de todos os homens, Filho de Deus, Jesus, tu és meu irmão. Jesus, que estás aqui, venha o teu olhar me encontrar, venha a tua mão me abençoar, venha o teu amor me iluminar. És o caminho, és o pão da vida, és o louvor, graça e gratidão, és o pastor de todos os homens, Filho de Deus, Jesus, tu és meu irmão. Nós te agradecemos, Senhor, por essa cena belíssima, belíssima. Os médios que pudessem desenharem nossos queridos familiares, muitos nos viram ou nos ouviram, não necessariamente ao nosso lado físico, mas se aproximaram em energia, pois muitos recém-desencarnados não podem
podem se movimentar ainda dessa forma, mas as mentes foram ligadas às nossas, ouvindo os nossos pensamentos, ouvindo os nossos sentimentos, muito emocionados, e muitos compreenderam. Que maravilha, Senhor, muito obrigada de todo o meu coração. Eu mesma, né, da minha parte, pude observar do meu lado também os filhos, né, que partiram prematuramente aos nossos olhos, abraçando as suas mães aí, seus pais. E tem uma de nome Maria Clara, e disse assim, uma desencarnada familiar de um de vocês disse assim: eu vim aqui para dizer que vale a pena morrer. Então fica esse recadinho dela, pois ela se encontrou, né, do outro lado da vida, quando viu que a morte realmente não existe. Maria Clara. Que alegria, Senhor, muito obrigada, muito obrigada. Nós vamos fluidificar a água, continuar com essa mesma canção que está sendo um mantra, né, para os desencarnados. Coloquem a água. Para fluidificar. E na hora de beber, né, peçam a Jesus o remédio para acalmar esses corações e que nós não tenhamos medo de partir. Jerônimo Mendonça auxiliando, né? Muito feliz, ele dizendo também para ele, foi muito bom passar para o outro lado, foi uma beleza, que ele é muito grato à vida enquanto esteve aqui, mas é uma beleza estar do lado de lá. Divino Mestre, que és toda luz, divino amigo que me conduz, vem com teu manto me proteger, abre teus braços, vem me acolher. Jesus, que estás aqui, vem ao teu olhar me encontrar, vem a tua mão me abençoar, vem ao teu amor me iluminar. És o caminho, és o pão da vida, és o louvor, graça e gratidão, és o pastor de todos os homens, Filho de Deus, Jesus, tu és meu irmão. Vovó também dizendo que é uma maravilha estar do lado de lá, mas ela gosta muito de estar do lado de cá também, que o ir e vir é mais fácil desencarnado, e que nós um dia entenderemos essa passagem curta aqui no planeta Terra. É tão curta, é tão curta,
nossa vida é tão longa e tão eterna. Toda a espiritualidade nos abraça, nos conforta, como conforta e consola aqueles que partiram sem se despedir, vieram hoje se despedir. Os pensamentos se ligaram e as despedidas aconteceram. Que coisa boa, que alegria, que possam partir em paz e nos aguardem, porque todos nós iremos, todos nós. Muito obrigada, Jerônimo Mendonça, vovó, Dr. Bezerra, Dr. Eurípides, Irmã Sheila, Batuíra, Cair Barchute, os poetas. Muito obrigada, Chico Xavier, Ismael. E muito obrigada ao nosso anjo guardião, pois ele é uma das figuras principais para promover essa aproximação de sentimentos e pensamentos com os nossos entes queridos. Muito obrigada de todo o coração. Obrigada, Senhor, obrigada, Jesus, por esse evangelho de amor e esse evangelho de luz. Todas as famílias sejam abraçadas, confortadas, consoladas, e que essas flores que Irmã Sheila está deixando para nós agora perfumem o nosso coração, para que não sejamos duros conosco, nem com ninguém. Muitas flores, e hoje são flores azuis maravilhosas. Muito obrigada, Irmã Sheila, obrigada, Jesus, obrigada, vovó, obrigada ao Grupo Eva, essa família maravilhosa, essa família que está aprendendo a amar e aprendendo a se respeitar. Que beleza, cada um de um jeito, mas com um entendimento único. É preciso amar. Que aprendamos, nem que seja um tiquinho, para podermos sair do planeta Terra melhor do que nós chegamos. Graças a Deus, um abraço do Jeromão para todo mundo. Ai, né? Começou falando de uma coisa ruim, terminou de uma coisa boa. Ai, graças a Deus. Assim seja, meus queridos. Uma boa noite para todos. Fiquem com Deus. Vamos pensar um pouco nesse assunto de hoje, pensar com o coração aberto, pensar que nós temos que agir melhor aqui, né, para partir melhor, pensar um pouquinho no que é que a gente está acumulando, porque daqui a pouco a gente está indo, o que vai nos facilitar quando a gente passar para o lado de lá, o que vai dificultar. Vamos tomando consciência dessas coisas, né, meus queridos? Vamos tomando consciência do que é importante na nossa vida. Vamos pensar nisso com muito carinho, com muito amor. O que vale a pena nessa vida? Vamos brigar por quê nessa vida? Para quê? Vamos começar a ter consciência disso. Vamos preparar o nosso coração e a nossa mente para o próximo segundo, um segundo de cada vez. Beijos, fiquem com Deus. Lá vai um beijinho hoje, muito especial para você colocar no seu coração, cheio de amor. Vai com Deus o beijinho e até amanhã, se Deus